Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo. Hoje finalizaremos o livro de Êxodo e iremos iniciar amanhã Levítico, finalizando assim nosso primeiro mês de leitura bíblica, com a graça do Senhor. Aqui no canal temos vídeos todos os dias, às 7 da manhã, saindo um por dia da nossa leitura bíblica, e pelo menos uma vez por mês temos um vídeo extra sobre algum assunto bíblico, sobre alguma curiosidade e afins. Hoje vamos iniciar no capítulo 38, terminaremos hoje Êxodo. Então vamos lá, vamos juntos. Capítulo 38 diz assim a palavra do Senhor: E fez o altar da oferta queimada de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. Ele era quadrado, e a sua altura era de 3 côvados. E fez os seus chifres sobre os seus 4 cantos, e os seus chifres eram do mesmo, e o revestiu de bronze. E fez todos os utensílios do altar, de cinzeiros, as pás, bacias, ganchos, de carne, braseiro, todos os seus utensílios feitos de bronze. E fez para o altar uma grade de bronze em forma de rede, que pôs debaixo de sua borda até a metade. E fundiu 4 argolas para a extremidade da grade de bronze, para lugares para as varas. E fez as varas de madeira de acácia, e as revestiu de bronze, e pôs as varas das argolas dos 2 lados do altar, para carregá-lo. Fez o altar oco de tábuas, e fez uma pia de bronze, a sua base de bronze dos espelhos das mulheres reunidas, que se reuniram na porta do tabernáculo da congregação. E fez o pátio do lado sul em direção ao sul das cortinas. Para o pátio era de linho fino, tecido de 100 côvados de comprimento. As suas colunas eram 20 e as suas bases de bronze 20. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E para o lado norte, as cortinas eram de 100 côvados. Suas colunas eram 20 e 20. As suas bases de bronze, seus colchetes das colunas e suas faixas de prata. E para o lado oeste havia cortinas de 50 côvados, e eram 10 as suas colunas, 10 suas bases, as colchetes das suas colunas e suas faixas de prata. E para o lado leste, em direção ao leste, 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, havia cortinas de 15 côvados, sua coluna 3, a sua base 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino e tecido. E as bases para as colunas eram de bronze, os colchetes das colunas as suas faixas de prata e os revestimentos dos seus capitéis de prata. E todas as suas colunas de pátio eram 50 de prata. E a cortina para a porta do pátio era bordada de azul, de púrpura, escarlate e linho fino, tecido. E 20 côvados era o comprimento e a altura da largura. Era de 5 côvados, correspondente às cortinas do pátio. E sua coluna eram 4, e 4 as suas bases de bronze. Seus colchetes eram de prata e o revestimento dos capitéis e as suas faixas de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de bronze. Até esta é a enumeração do tabernáculo do testemunho, como foi contado conforme a ordem de Moisés, para o serviço dos levitas, pela mão de Itamar, filho do sacerdote Arão.
E Bezalel, o filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E com ele estava Elioabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um governador, e trabalhador esmerado, e bordado em azul e em púrpura, e em escarlate e linho fino, todo o ouro que foi usado na obra, em toda a obra do lugar santo. O ouro das ofertas foi 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E sua prata, que foi enumerada da congregação, foi 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca para cada homem, isto é, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, para cada um que foi enumerado, de 20 anos para cima, para 603.550 homens. E dos 100 talentos de prata foram fundidas as bases dos santuários e a base do véu, 100 bases de 100 talentos, em talento por base, e 2.775 ciclos. Ele fez colchetes para as colunas, e revestiu os seus capitéis, e os cingiu. E o bronze da oferta foi 70 talentos, e 2.400 ciclos. E com isso ele fez as bases para as portas do tabernáculo da congregação e o altar de bronze, e a grade de bronze para ele, e todos os utensílios do altar, e a base do pátio ao redor, e a base da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39 agora. E de azul, púrpura e escarlate fizeram vestes do serviço, para realizar o serviço no lugar santo. E fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Ele fez o efode de ouro, azul, púrpura e escarlate, em linho fino torcido. E bateram o ouro em lâminas finas e o cortaram em fios, para tecer em azul e em púrpura, em escarlate e num linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram nele ombreiras que se juntassem, as duas extremidades eram juntas, e o cinto trançado do seu efode, que estava sobre ele, era do mesmo conforme a sua obra do ouro, azul e púrpura, escarlate e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, lavradas com selos, são lavrados com os nomes dos filhos de Israel, e ele os colocou sobre o ombro do efode, para que fosse pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o peitoral de trabalho esmerado com a obra do efode, de azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido. Era quadrado, fizeram o peitoral dobrado em um palmo era o seu comprimento, e um palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta era a primeira fileira. E a segunda fileira era uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira fileira era um jacinto, uma ágata, uma ametista. E a quarta fileira era um beril, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras eram de acordo com os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, de gravura em selo, cada um com seu nome, de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes na extremidade traçada, como cordão, obra de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro,
e 2 anéis de ouro, e puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral, e colocaram as 2 correntes de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes, e os colocaram nas ombreiras do efode diante deles, e fizeram 2 anéis de ouro, e os colocaram sobre as 2 extremidades do peitoral, nas suas bordas, que estavam do lado do efode para dentro. E fizeram os outros 2 anéis de ouro, e os colocaram nos 2 lados do efode por baixo, diante dele, defronte da outra junta dele, sobre o cinto traçado do efode. E ligaram o peitoral pelos seus anéis aos anéis do efode com um laço de azul, para que estivesse acima do cinto traçado do efode, e para que o peitoral não se separasse do efode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez um manto do efode de obra tecida, todo de azul. E havia uma abertura no meio do manto, com a abertura da cota de malha, com uma borda em redor de sua abertura, para que não se rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de escarlate, e de linho tocido. E fizeram cinto de ouro puro, e colocaram o cinto entre os romãs, sobre a borda do manto, e ao redor das romãs. Um cinto e uma romã, outro cinto e uma romã, ao redor da borda do manto para ministrar, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram as túnicas de linho fino de obra tecida por Arão e para os seus filhos, uma mitra de linho fino e o adorno das tiras de linho fino e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e azul, púrpura, escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram a lâmina da santa coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela uma inscrição semelhante à gravura do selo, Santidade ao Senhor. E a amarraram como um cordão de azul para prendê-la sobre a mitra, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés, assim eles fizeram. E eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda, a todos os seus móveis, os seus cochetes, as suas tábuas, as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e a cobertura de peles de texugo, e o véu da cobertura. A arca do testemunho e as suas varas, e o seu propiciatório, a mesa e todos os seus utensílios, e o pão do propiciatório, o candelabro puro, as suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todos os seus utensílios, e o óleo para a luz. O altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e a cortina da porta do tabernáculo. O altar de bronze, e a sua grade de bronze, e as suas varas, e todos os seus utensílios, a pia e sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases. E a cortina para a porta do pátio, as suas cordas e as suas estacas, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes do serviço para fazer o serviço no lugar santo, e as vestes santas para Arão, e o sacerdote e as vestes dos seus filhos, para ministrar no ofício sacerdotal, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o filho de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que ele a haviam realizado conforme o Senhor ordenara, assim eles haviam feito. E Moisés os abençoou. Agora o último capítulo de Êxodo, capítulo 40. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do primeiro mês levarás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele colocarás a arca do testemunho, e
cobrirás a arca com o véu, e colocarás nele a mesa, e porás em ordem as coisas que devem ser postas em ordem sobre ela, e colocarás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas, e colocarás o altar de ouro puro para o incenso diante da arca de testemunho, e colocarás a cortina da porta do tabernáculo, e colocarás o altar da oferta queimada de diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação, e colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocaram água, e levarás o pátio ao redor, e pendurarás as cortinas da porta do pátio. Tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e todo o que está nele, e o santificarás de todos os seus utensílios, e será santo. E ungirás o altar da oferta queimada e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e será um altar santíssimo. E ungirás a pia à sua base, e o santificarás. Trarás Arão e seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação, e os levarás com água. E porás sobre Arão as vestes santas, e o ungirás e o sacrificarás, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E trarás os seus filhos, e os vestirás com as suas túnicas, e os ungirás assim como ungistes seu pai, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal, pois a sua unção certamente será um sacerdócio perpétuo por sua geração. Assim fez Moisés de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenara, assim ele fez. E aconteceu no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi levado. E Moisés levantou o tabernáculo e fixou as suas bases, e colocou as suas tábuas, e colocou as suas barras, e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e colocou a cobertura da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e o pôs na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca. E ele trouxe a arca para dentro do tabernáculo, e colocou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a mesa na tenda da congregação sobre o lado do tabernáculo em direção ao norte, sem o véu. E ele pôs o pão em ordem sobre ela diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou o candelabro na tenda da congregação, diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul. E acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e queimou incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a cortina na porta do tabernáculo. E ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo, na tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele, e a oferta de manjares, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e colocou água nela, para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram ali as suas mãos e os seus pés, quando estavam na tenda da congregação, e quando se aproximavam do altar, eles se lavavam, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina na porta do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Mas quando a nuvem não levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava.
porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia, e o fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Estas, meus irmãos, são as palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Que o Senhor esteja junto a vocês, como esteve todo esse tempo junto ao povo de Israel. Que Ele caminhe sobre a sua casa e proteja a sua família. Deus te abençoe e até amanhã.